Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo de Ituano 1, Sport 0, jogo que aconteceu no Novelli Júnior, e na quinta rodada da Série B o Sport perde a sua invencibilidade. Então, começando agora a falar sobre o jogo, as escalações dos dois times. O Ituano entrou com o Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Valber, Claudinho e Eduardo, Rodrigo, ex-Sport, Miqueias, Vinícius Paiva, Eduardo Persson, Leozinho e Tony Anderson. Então, como vocês estão vendo aí no campo de posicionamento médio dos jogadores, basicamente o Ituano ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se a gente contar o goleiro, jogadores atrás do meio campo, Então o Ituano nesse jogo foi um time que adotou uma proposta completamente reativa de jogar no contra-ataque para explorar os erros do Sport. Isso aconteceu em alguns momentos do jogo, não foram grandes contra-ataques, o Ituano não dominou, mas pelo que a gente pode ver aqui, os jogadores que mais ficaram à frente, que mais tentaram atacar o Sport foram o próprio Tony Anderson, que foi o centroavante, Eduardo Persson, que de longe é o jogador que mais tem técnica nesse time do Ituano, e também o ponta Leozinho. Então, basicamente, esses três jogadores, eles se projetavam à frente no momento de transição ofensiva do time paulista para tentar atacar o Sport. E as amplitudes aí foram feitas tanto com o Léo Oliveira como o Eduardo. E aí, os jogadores de meio campo basicamente ficaram no seu próprio campo, e observem aí a distância dos dois zagueiros, Tanto o Claudinho como o Valber ficaram muito perto do goleiro do Ituano, que foi Jefferson Paulino. Então, claramente a gente teve aqui uma distribuição tática do 4-2-3-1 com a estratégia adotada por Alberto Valentim de ser um time reativo. Já o Sport entrou com Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Luciano Castanho, Filipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Titi Ortiz. Então Mariano Sosso promoveu Titi Ortiz, que na minha visão foi o destaque contra o Brusque na rodada passada, como titular nesse jogo. Lucas Lima, Barleta e Gustavo Coutinho. Então a gente teve um posicionamento aqui da seguinte forma: a linha de 4 defensores do Sport mantida, Pedro Lima avançando muito, como vocês podem ver aí. Já Filipinho avançou também, mas não avançou tanto como Pedro Lima. No meio campo a gente teve aí Felipe como primeiro volante, sempre jogando ali muito perto dos zagueiros, entrando no meio dos zagueiros para fazer essa primeira fase de construção. Fabrício Domingues saindo um pouco, encostando muito em Gustavo Coutinho. E um detalhe: muita gente, quando saiu a escalação, pensou que Lucas Lima jogaria no meio, Titi Ortiz na esquerda, Barleta pelo lado direito, mas Sosso manteve os pontas sendo pontas, Colocou Lucas Lima pela direita, posição em que ele vem jogando melhor na temporada, Barleta pela esquerda, como vocês podem ver aí, porque ele não queria que Barleta jogasse no lado direito para cortar para dentro e chutar. Ele preferia que Barleta levasse essa bola na profundidade e desse algum passe ou cruzasse para auxiliar Gustavo Coutinho nas finalizações. Então, por isso que ele manteve Barleta do lado esquerdo. Eu prefiro Barleta do lado direito. Eu acho que Barleta tem características mais interessantes de driblar e bater do que simplesmente arrastar essa bola para a profundidade e cruzar, mas eu não tenho nada contra também a esse movimento de Sosso. Eu acho que ele conhece bem os jogadores, as características desses jogadores, e eu não tenho nada contra ele colocar Barleta pela esquerda, Lucas Lima pela direita, Romarinho também, tanto pela direita como pela esquerda. Eu acho que são variações necessárias para entregar um perfil de jogo diferente a cada momento do jogo, por exemplo. Então, ele manteve esse quarteto de ataque dessa forma, claro, com Coutinho sendo o centroavante. Então a gente pode ver aí que, diferente do Ituano, se a gente comparar, o Sport basicamente só teve 3 jogadores atrás da linha do meio campo, que foram Kaique França, Thierry e Castan. O resto do Sport foi totalmente para frente. O Sport foi um time que não negou as suas raízes em relação ao modelo de jogo, foi um time que propôs o jogo, que marcou lá em cima, que saiu de forma sustentada e ameaçou o Ituano tanto do ponto de vista territorial como com criação de chances criadas, mas a gente vai falar disso a partir de agora.
E aí, na minha opinião, o Sport jogou bem de forma geral, tá? Muita gente aí, eu vi torcedores, alguns jornalistas aí falando que o Sport jogou mal e tal, mas assim, na minha visão, eu não vou mudar a minha opinião, eu acho que o Sport tinha que fazer o que ele fez. O Sport é um time que, pelo menos nessa Série B, vai tentar se impor frente aos adversários. O Sport é bem melhor que a maioria dos adversários, então o Sport foi um time propositivo, que marcou lá em cima, que teve mais a bola. Em certos momentos do jogo, ali nos 15, 10 minutos do primeiro tempo, o Sport estava amassando o Ituano em relação à posse de bola, mas o Sport precisava criar chances de gols. O Sport criou essas chances de gols, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. No segundo tempo, um pouco mais que no primeiro, mas o problema ainda são as finalizações desse time. É um problema que vem acontecendo desde o começo da temporada, e o Sport é um time muito técnico para desperdiçar muitas oportunidades de gols. O Sport, ele vai se impor na maioria dos jogos, ele não abre para ninguém. Contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ele tentou fazer o seu jogo, mas obviamente pela incompatibilidade técnica, o Atlético conseguiu suprimir esse modelo do Sport, essa proposta do Sport, e foi melhor naquele jogo. Mas na Série B, a gente tem um Sport que tende a ser impositivo em quase todos os jogos, e ele precisa converter essa imposição, esse volume de chances também em gols, coisa que não aconteceu ontem. Então, para mim, de forma geral, o Sport foi o melhor time, o Sport fez mais um bom jogo, mas falhou tecnicamente quando teve que colocar a bola para o fundo do barbante. Foi o time que foi mais dominante, como eu falei para vocês, e que criou muitas chances de gols. As finalizações muito ruins no jogo, mais uma vez, finalizações e transições defensivas são os erros recorrentes desse time. Então, para quem acompanha aqui o canal, sabe que todo vídeo que a gente coloca no ar aqui, veio reclamando na maioria das vezes das transições defensivas. E um parênteses aqui, eu acho que a transição defensiva do Sport, ela é ruim não por Mariano Sosso, e sim pelo encaixe desses jogadores no modelo de jogo. São muitos jogadores que fazem parte do sistema defensivo com características lentas. Felipe, Luciano Castan, o próprio Filipinho, que apesar de não ser lento, é facilmente batido. Pedro Lima, que tem uma visível carência aí na parte defensiva. Os únicos jogadores ali que eu vejo com potencial para se encaixar nesse modelo de jogo são Fabrício Domingues e Rafael Thierry, mas Rafael Thierry já numa parte de declínio em relação à velocidade. Então a maioria desses jogadores que precisa correr para trás e precisa cobrir esse latifúndio defensivo quando a transição ofensiva do adversário acontece, são jogadores que não são tão rápidos. Então eu acho que é muito mais por conta do perfil dos jogadores do que de Mariano Sosso. E as finalizações, eu tenho certeza que o treinador argentino trabalha no CT essas finalizações, afinal os treinamentos hoje não são somente táticos, são técnicos também. A gente vê aí nos vídeos que o clube disponibiliza os jogadores arrematando para o gol, e o treinador não está lá para fazer os gols. Então é preciso ter muita tranquilidade e aperfeiçoar esse quesito das finalizações, que é um defeito que vem acontecendo, como eu falei, desde o começo da temporada, para o Sport sair melhor de todos os jogos que fizer, porque o Sport é um time que se impõe, que cria muitas oportunidades, mas não coloca tantas bolas no fundo da rede. Só para vocês terem uma ideia, no SofaScore diz que o Sport teve 21 finalizações e o Sport não fez nenhum gol. Então é muito problemático essa parte de decisão do último terço do Sport. O Sport que precisa trabalhar melhor isso, precisa às vezes deixar de ser tão caprichoso para tentar fazer o gol e simplesmente meter o pé na bola e tentar colocá-la no fundo das redes. Um outro fator negativo que aconteceu nessa partida ontem, sem ser as transições e também a falha nas finalizações, foi que o jogo também foi marcado por erros técnicos de vários jogadores. Então é muito difícil um time conseguir ter sucesso quando principalmente os jogadores de ataque estão falhando tecnicamente. Barleta falhou tecnicamente, Romarinho quando entrou falhou tecnicamente, o próprio Vini Faria também entrando pela terceira vez foi muito mal. É um jogador aí que eu não sei se vai virar para o Sport, é um jogador que apresenta muita limitação técnica. Gustavo Coutinho, eu até tiro ele dessa carga de culpa, porque eu acho que ele não recebeu boas bolas. O próprio Titi Ortiz, que precisava municiar ele com essas bolas, foi um fantasma em campo. Não apareceu no primeiro tempo, tanto é que foi substituído no segundo tempo. Então,
os jogadores de ataque estavam errando muitas coisas, como domínio, as próprias finalizações, como eu falei aqui para vocês, passes também. Isso não aconteceu somente com os jogadores da frente. Os jogadores de trás também, como Felipe, errou demais, Filipinho errou muito, Pedro Lima foi o principal culpado pelo gol que o Sport levou. Então é muito difícil quando a gente tem de 11, 14 ou 13 jogadores aí, dependendo de quantos entrem em campo de maneira geral, a maioria deles jogando mal e errando tecnicamente. Então isso foi marcante no jogo de ontem. A ausência de outro atacante melhor que Vini Faria. Por que eu falo isso? Porque Vini Faria é um cara que geralmente entra aberto pela direita, mas ele hoje, se Gustavo Coutinho não jogar, possivelmente ele é o substituto, já que Zé Roberto está na fase de transição, né? Ele é um cara que consegue também ser centroavante, Vini Faria. Então a ausência de outro atacante melhor que Vini fez a diferença em um jogo desse perfil, porque a gente não tinha um outro atacante como Zé Roberto, por exemplo, que é o nosso segundo atacante, às vezes até jogou como titular, para pesar a área. Num jogo em que o Ituano foi um time completamente retrancado, um time que defendia ali com 10 jogadores basicamente à frente da sua área, ter outro centroavante para fazer companhia a Gustavo Coutinho ajudaria demais. A gente chama no futebol de pesar a área, ou seja, preocupar o sistema defensivo, enfiar 2 atacantes na frente para segurar esses zagueiros, para abrir algum espaço ali entre a primeira e a segunda linha, para que algum jogador de meio campo se aproxime, tente um arremate, tente alguma tabela com os pontas. Então é muito interessante ter esse perfil de atacante nesse perfil de jogo, para poder pesar a área, preocupar os zagueiros adversários e incomodar de alguma forma. E o Sport, há muito tempo, né, desde a contusão de Zé Roberto, não tem um atacante assim para poder se encaixar nesse perfil de jogo. O que o Sport mais tem no setor de ataque são meias e pontas. Então é muito preocupante essa situação de só ter basicamente Gustavo Coutinho. Zé Roberto ainda deve demorar um tempinho para voltar, não sei como vai voltar, e dando uma visão aqui do futuro, eu acho que o Sport em julho deveria trazer mais um centroavante só para se resguardar 100%. E agora, piores e melhores. Piores, eu vou citar 4 jogadores aqui. Filipinho, errou muito, tecnicamente mesmo, errou na frente, errou atrás, mais uma partida que ele se mostra muito vulnerável defensivamente. Tanto é que saiu e entrou Dalbert no meio do segundo tempo, então uma partida muito ruim de Filipinho mais uma vez. Titi Ortiz, eu tinha muita expectativa nele para esse jogo contra o Ituano, mas foi um fantasma, mal tocou na bola, não agregou nada, deu vários passes errados. Então Titi Ortiz fez uma partida muito ruim, diferente da última contra o Brusque. Vini Faria, que entrou e não acrescentou nada pela terceira vez seguida, um cara ali que tem sérias dificuldades com a bola, e Pedro Lima, que foi culpado pelo gol tanto na origem como na finalização do jogador do Ituano. Na origem, Lucas Lima cobra um escanteio ali, ele vai tentar dominar, se atrapalha, o Ituano gera um contra-ataque, o Ituano estava em superioridade numérica e ninguém conseguiu parar o ataque do Ituano. Fabrício Domingues tentou por 2 vezes, mas não teve sucesso, nenhum jogador que estava ao redor ali conseguiu dar o bote e desarmou o jogador do Ituano, e na hora que o jogador que fez o gol recebe, Pedro Lima está muito atrás, né, tá muito recuado, e ao invés dele diminuir o espaço, ou seja, tentar agredir o jogador que recebeu a bola, ele simplesmente fica parado. O jogador do Ituano pega, o jogador do Ituano domina a bola, bate por cobertura, encobrindo Kaique França, deslocando completamente do goleiro. Então Pedro Lima aí também foi muito mal na partida de ontem. E melhores, Lucas Lima foi muito bem no primeiro tempo, buscou muito jogo, obviamente errou, mas eu acho que ele acertou mais do que errou e se mostra um jogador bastante regular no Sport. Fabrício Domingues, por mais que tenha errado as 2 finalizações que talvez tenham gerado mais perigo para o Ituano, e a gente não pode passar pano para isso, mas como ele é um volante ali, um segundo volante, eu dou um desconto. Não quer dizer que ele tem que perder gols, não. Eu acho que quando ele tiver chance, ele tem que fazer os gols, mas eu acho que ele foi muito bem atrás e na frente também, conduzindo sempre o Sport ao último terço, num jogo em que os pontas e o meia do Sport, que era Titi Ortiz, estavam com muitas dificuldades para conseguir levar o time até o terço final. E o outro aqui é Rafael Thierry, mas muito mais pela parte de construção. Eu acho que Rafael Thierry foi importante para distribuir passes desde a zaga. Foi um cara que conseguiu matar uns 2
dois contra-ataques ali só temporizando, né? Temporizando é aquela expressão, é aquele princípio no futebol em que quando o jogador está em situação de 1 contra 1, e na maioria das vezes acontece de zagueiro com o atacante, ele não dá o bote, ele simplesmente cerca, retardando o atacante para que o time todo se organize defensivamente e esteja mais estruturado para tentar retomar a bola. Então, Rafael Thierry teve 2 momentos em que ele basicamente sozinho parou o contra-ataque do Ituano e, como eu falei para vocês, foi muito bom e muito importante na distribuição dessas bolas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui também pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.